Chegamos à altura para falar de dúvidas sobre finanças pessoais. Connosco, como sempre, está o António Godinho, administrador da Exchange. Olá, António. Olá, Camilo. Semana muito atribulada por causa desta questão dos sites da Direção-Geral dos Impostos e entrega de declarações de IRS e de IRC. É um entupimento dos servidores, enfim, quase toda a gente. Agora e que não é virgem, António. Já aconteceu em 2010, já aconteceu em 2009. Eu acho que cada vez mais os portugueses aderiram à entrega, aliás. Mais razão para a Direção-Geral dos Impostos ser os servidores em condições. Exatamente. O IRS, enfim, apesar de ser possível ainda entregar em papel, cada vez mais os portugueses aderem. Agora há que ter as condições em termos de linha e de servidor para dar resposta e não estar sempre a adiar o prazo, que é o que tem acontecido. Deixa-me colocar uma questão prática agora. São dúvidas de telespectadores, que é quem não conseguiu entregar esta semana, porque a gente continua a dizer que o site está em baixo, não tem problemas. Quem não conseguiu entregar, o que é que vai acontecer? Em primeiro lugar, se ter problemas, deveria ou deverá ter impresso, ou pelo menos dado nota, tipo um print screen, ou seja, imprimir o ecrã com os erros, documentar-se bem documentado da dificuldade em fazer a entrega, para evitar uma multa que será certa se não o fizer. E as multas são diferentes, consoante estamos a falar de IRS e de IRC, não é? Sim, o IRS começa por uma multa de 25 euros no espaço dos primeiros 30 dias de atraso, duplica para 50 euros nos 2 meses e após 2 meses há um processo, para além de um processo de contraordenação, portanto um processo instaurado pela Administração Fiscal, pode incorrer numa multa que pode chegar a 2.500 euros. Porque isto vai acumulando, não é? À medida que o tempo vai passando. Vai acumulando. Na componente de IRC, estamos a falar de multas a partir dos 250 euros, que vão também depois sendo progressivas. São progressivas e com processos de contraordenação também à empresa. António, faz sentido mantermos esta questão de declarações de IRS e IRC com o mesmo prazo? Não acontecia o ano passado, porque o ano passado, como sabes, era no final de abril. Este ano passou com o IRC com o IRS. Eu acho que há tempo suficiente para organizar de forma distinta os prazos e não estar a meter tudo no mesmo saco, depois, porque o servidor da administração fiscal é o mesmo, não é? Não há um para particulares e outro para empresas. Exatamente. Portanto, o acesso é o mesmo e o servidor é o mesmo, portanto, acho que deve haver mais cuidado no próximo ano e melhor organização a este nível. António, aquele conceito que tu deste há bocado, quem teve problemas de fazer um print screen e depois comunicar isso ao fisco, o fisco tem razões para não penalizar um contribuinte nessa situação? Eu creio que depende da forma de abordagem. Eu acho que, em primeiro lugar, um conselho que eu deixo aos telespectadores é, se tiverem esses problemas e se não conseguiram efetivamente entregar no prazo, mesmo com o alargamento do prazo, se tiverem toda essa documentação... Ajuda a aprovar. Eu acho que, em primeiro lugar, se devem dirigir à repartição de finanças do seu bairro fiscal. Em primeiro lugar, fazer uma abordagem positiva, ou seja, explicar que teve aquele problema, levar a documentação e tentar de uma forma, obviamente, pacífica, sem estar a fazer cartas para a Administração Fiscal. Acho que há muitas coisas que se resolvem na repartição de finanças, apesar de tudo, e essa certamente poderá ser uma delas. Vamos mudar agulhas, porque esta semana tivemos uma nova fixação das taxas de juros dos fiscais do Tesouro. Então, eu acho que tivemos mais uma prorrogação, não é uma fixação. As taxas mantêm-se nos 7,1%. Exatamente, a 10 anos, ou seja, para aplicações dos certificados do Tesouro a 10 anos, 7,1. Pelo terceiro ao quarto mês consecutivo, estão fixadas administrativamente, diria. Administrativamente. Ou seja, isto seria o resultado de um conjunto de médias de mercado, mas certamente em 4 meses seguidos não daria a mesma taxa. Não é? António, continuamos a ter muitos telespectadores preocupados com duas coisas. Primeiro, com a solvabilidade ou a segurança destes instrumentos financeiros. Segundo, continuam a fazer perguntas sobre depósitos a prazo. Nós já explicámos isto muitas vezes, mas nunca é demais voltar a tranquilizar as pessoas. Até porque o tema deste programa é a educação na poupança para as crianças, sobretudo. Deixa-me dizer-te que os certificados do Tesouro são a 10 anos, ideia para serem a 10 anos, falamos aqui de estender o prazo, e os depósitos a prazo, infelizmente, nem sempre têm previsto estas aplicações de médio e longo prazo, sobretudo para as crianças. A taxa de 7,1 a 10 anos é uma taxa interessante. Obviamente que há que deduzir 20% da taxa livre, 21,5% da taxa liberatória, mas não deixa de ser um bom produto. Em termos da sua segurança,
Já sabemos que não há produtos seguros neste momento. E vale aquele conselho que tens dado nas últimas semanas, que é diversifica as suas aplicações em vários produtos. Em vários produtos. A melhor defesa é mesmo a diversificação e não colocar todos os produtos, seja em depósitos a prazo, seja em certificados da Forro, seja em certificados do Tesouro. António, deixa-me voltar à questão da poupança para crianças. Esta é das áreas onde os pais mais devem ter preocupações hoje em dia. Sem dúvida. Aliás, é o tema, se calhar, fulcral para preparar as gerações vindouras. Há uma boa notícia, que, pelos vistos, há uma vontade do Ministério da Educação em introduzir nos planos, nos currículos esta matéria. Mas, de facto, aquilo que assistimos no debate anterior é exatamente a falta de sensibilidade da maioria das instituições financeiras, das próprias famílias, em passar esses elementos base do que é uma educação financeira. E publicitar mais e para além de ser trabalhado nas escolas, tem que ser trabalhado nas famílias. E os pais aqui têm um papel fulcral. Até porque nunca é demais também lembrar, António, outro pormenor, é que a educação daqui a 15 anos vai custar dinheiro. Provavelmente não vai ser grátis. Camilo, ou seja, tem que ser mesmo de pequenino que temos que começar a poupar. Não é aquela ideia, se calhar, das gerações anteriores, começar a poupar a partir do momento que se começa a trabalhar, aos 18, aos 20, aos 24, e a poupança começa efetivamente em criança. E planeamento. E o planeamento, até para chegar à idade adulta e pagar estudos e ter alguma folga financeira. Sensivelmente a meio do ano e voltamos sempre àquela questão. A sua folha fiscal deve ser planeada. Vamos voltar a lembrar às pessoas a questão... Folha fiscal, eu diria mais importante que a folha fiscal é o orçamento familiar. Exatamente. Que está relacionado com esta matéria da educação também das crianças. Ou seja, o planeamento da família deve existir, planeamento financeiro, que deve ser um planeamento mensal, com um orçamento onde estão previstas receitas, despesas, onde se prevê o futuro, que é sempre o problema enfim, até dos portugueses em termos gerais, é falta de capacidade de prever o futuro. E o futuro também se prevê fundamentalmente planeando e controlando as despesas. Podemos disponibilizar novamente para quem estiver interessado aquela folha de cálculo que nós temos. Mais uma vez, a Exchange está disponível para enviar. É só escreverem para É uma ferramenta de Excel, é uma folha de Excel e que nós disponibilizamos de bom grado de forma gratuita. António, voltamos a encontrar-nos aqui na próxima semana. Já sabe, se continuar com dúvidas, escreva para cordodinheiro@